A banana é uma cultura de grande destaque no Brasil, por ser garantia de renda para os moradores de pequenas e médias propriedades. Além da produção destinada à subsistência, que garante à família rural a suplementação alimentar, também é produto sadio e nutritivo. O excedente pode ser vendido para o comércio, tanto in natura ou beneficiado industrialmente em forma de doce. A banana é uma das frutas de maior importância na economia mundial. Estima-se que o consumo dessa fruta por pessoa seja de 30 quilos por ano. O Brasil é o segundo maior produtor do mundo, só perdendo para a Índia. De terras brasileiras, foram colhidas mais de 7 milhões de toneladas em 2011. Apesar da grande produtividade, a forma de cultivo da banana no Brasil ainda é muito tradicional, com pouco investimento de capital e tecnologia. Nessa videoaula de formação para o trabalho, nós vamos apresentar informações sobre o cultivo racional e produtivo da banana. A banana é consumida em sua quase totalidade na forma in natura, sendo considerada parte integrante na alimentação das populações de baixa renda, desempenhando ainda papel fundamental na fixação da mão de obra rural. A banana contém vitaminas A, caroteno, B1, tiamina, B2, riboflavina e C, ácido ascórbico, proteínas, niacina, ácido fólico, cálcio, ferro, fósforo e alto teor de potássio, pouco sódio, nenhum colesterol e muito açúcar e amido. Teor de água representa entre 58% a 80% da sua composição e apresenta também baixo teor de fibras. A banana é uma planta de clima tropical que encontra no Nordeste brasileiro o espaço ideal para se desenvolver. O único, porém, é o regime de chuvas, que é irregular e escasso. Se você pensa em iniciar o cultivo da banana, saiba quais são as condições mais adequadas de clima e de solo. O que a gente tem que fazer realmente são os ajustes, né? Então, com base nas análises químicas do solo, então você vai fazer as correções da fertilidade. Então você vai jogar o adubo de acordo com a necessidade da cultura, de acordo com o desenvolvimento da cultura, você vai fracionar esse adubo. Então, baseado na análise química do solo, então você vai fazer esses ajustes, né, para fazer a recomendação dos nutrientes que realmente o solo está em deficiência, né. Agora, também essa análise química do solo é interessante, porque alguns nutrientes podem estar em excesso e prejudicar o desenvolvimento da cultura. Principalmente aqui para o Nordeste, a maior preocupação é com relação ao sódio, né, que pode ser tóxico para a planta. Outros fatores interferem na criação da banana. O vento traz grandes preocupações aos produtores de banana, devido aos graves prejuízos que causa, como tombamento da planta, rasgo das nervuras secundárias, diminuição da área foliar, rompimento das raízes, etc. As perdas causadas pelos ventos podem atingir 20% a 30% da produção local. Ventos com velocidade entre 40 e 55 km por hora podem causar o desprendimento parcial ou total da planta, quebra do pseudocaule e outras injúrias. A intensidade dos danos vai depender da idade da planta, do tipo de variedade e do seu desenvolvimento e tamanho. Para minimizar os efeitos danosos do vento, o bananicultor deve recorrer ao uso de quebra-ventos e escoramento das plantas, embora encarecendo os custos de produção. Altitude. O efeito da altitude no desenvolvimento da bananeira está relacionado com a temperatura, precipitação pluviométrica, umidade relativa, luminosidade, entre outros fatores. Em regiões tropicais de baixa altitude, entre 0 a 300 metros acima do nível do mar, o ciclo da bananeira foi de 8 a 10 meses, enquanto em regiões com altitude acima de 900 metros aumentou para 18 meses.
Observou-se ainda que para cada 100 metros de acréscimo na altitude, o ciclo de produção aumenta de 30 a 45 dias. Luminosidade. A bananeira requer alta luminosidade, embora a duração do dia aparentemente não influa no seu crescimento e frutificação. Em regiões de alta luminosidade, o ciclo vegetativo estende-se por 8 a 10 meses, enquanto cultivos com pouca luz prolongam-se por 14 meses. Solo. A bananeira é uma planta de raízes tenras, frágeis, com pequeno poder de penetração, que não deve ser cultivada em solos pesados, como de massapê ou pedregosos. Os melhores solos são os areno-argilosos, com 10 a 15% de argila, podendo atingir 25%, e com 10 a 15% de silt, profundos e com um bom teor de matéria orgânica, de 3%. Nesse caso, são solos geralmente de boa textura e estrutura, e com razoáveis teores de fósforo, potássio, cálcio e magnésio. Estas características permitem a penetração das raízes e favorecem o desenvolvimento e produção da bananeira. O bananeiral pode ser instalado tanto em encostas como em terrenos planos. Os terrenos planos ou levemente ondulados devem ser preferidos, pois permitem um bom arejamento e facilitam a mecanização, as práticas culturais, a colheita e a conservação do solo. O relevo acidentado representa, em geral, o inconveniente de possuir solos rasos, de baixa capacidade de retenção de água, de difícil mecanização, exigindo, por outro lado, práticas conservacionistas para o controle de erosão. No próximo bloco, vamos falar sobre a propagação da banana e a preparação da área de plantio. Até já! Estamos de volta com a videoaula Formação para o Trabalho. A banana normalmente é propagada por meio de mudas que são desenvolvidas a partir de gemas vegetativas do rizoma. Uma boa muda, sem dúvida alguma, é garantia de sucesso na cultura da banana. Nós vamos falar mais sobre isso agora, conversando com o Carlos Moreira, que é supervisor de produção aqui da Frutacor em Russas. Mais exatamente aqui no Tabuleiro de Russas. Ô Carlos, quais as recomendações que nós devemos passar para o produtor, o pequeno produtor ou quem ainda está pensando em ser um produtor de banana, para que ele não tenha dor de cabeça com as mudas lá na frente? Veja bem, no caso de um pequeno produtor, é bastante importante ele saber escolher na hora de selecionar os perfis que ele vai extrair na própria área. No caso, ó, um perfil de rizoma. Esse é um rizoma, como esse aqui chamado, é um rizoma. Já todo mundo foi extraído de uma planta bastante produtiva. Então o cuidado que ele tem que ter é com a característica do rizoma, se a planta mãe desse perfil tem uma boa produtividade, sabe? São fatores fundamentais para determinar a produção. Escolher esse rizoma que ele vai levar para plantar, para replantar em outro lugar. Exatamente, não é? Exatamente. E interessante que você estava falando do rizoma e a dificuldade que ele deve ter no momento em que ele olha para saber se é ou não bom, ele vai buscar informação com quem já está produzindo. Digamos que ele está nos primeiros passos para se transformar num produtor. Ele chega e olha, esse aqui é bom, esse aqui é bom, é melhor que esse aqui e tal, você vê que esse aqui está mais fraquinho. É uma coisa que lá na experiência, lá na frente, ele vai no olhômetro, praticamente. Né? Mas no início ele tem que perguntar tudo e mais um pouco. Né? Bem, mas quais as formas que existem? É só essa forma que existe? No caso do pequeno produtor, né? Geralmente ele planta com esse tipo de rizoma. Já quando você vai plantar em grande escala, uma área maior, 100, 200 hectares, geralmente a pessoa opta por mudas de meristema. Meristema? Meristema. Peraí, deixa eu entender agora. Meristema não tem nada a ver com o rizoma ou é um desdobramento daí? Não, tem a ver sim, porque tudo começa do rizoma. O pequeno produtor planta essa muda. Pronto. Aí isso aí é uma bananeira. Vamos imaginar que o pequeno produtor plantou uma área lá de 4 hectares, ele quer plantar 20. Opa! Se deu bem com as 4, quer plantar 20. Então ele pega esse rizoma aqui, né? Extrai a parte só do rizoma e manda para o laboratório. Sim. Aí no laboratório eles fazem um processo de multiplicação.
onde de um rizoma desse, ele tem capacidade de fazer 50, 100, 150 até 200 rizomas de um único rizoma. Ou seja, do que seria uma bananeira, ele pode ter 50, 100, 150, 200 bananeiras. 200 bananeiras. É muito mais interessante. Para quê? Isso e mesmo que ele tenha uma pequena plantação, mas que digamos chegar em 4, 5 hectares, ele pode utilizar também esse processo de mudas de laboratório, porque ele tem a questão da qualidade aí, né? São mudas enfim, elas podem ter mais resistência e uma produtividade garantida. Elas são mais garantidas porque elas vêm de laboratório, então elas vêm totalmente limpas, né? Nada de fungo, de bactéria, de doença, nada de contaminação. Então tu planta seu pomar lá, tu sabe que seu pomar tá 100% cuidado, nessa parte de fitossanidade, é só manter. Ou seja, numa área para você ter uma boa propagação e uma multiplicação razoável de bananeiras, Meristema é o sistema indicado. O que se deve fazer. Exatamente. E com relação aos cuidados iniciais que ele deve ter nessa plantação, depois que ele fez a escolha, conseguiu as mudas de laboratório, quais são os primeiros cuidados que ele deve ter na cultura, no início da cultura da banana, Carlos? Os cuidados, depois que ele já selecionou o local que ele vai plantar, né? Se é um local apropriado, ele tem que fazer os processos de fundação direitinho, aquela questão orgânica, aplicar 3,5 litros que seria uma pá por cova. Aí vem a questão do MAP também, que a pessoa bota tudo junto, na covinha, preparar a cova. Faz um preparado todo. O sistema de irrigação também é muito importante. Carlos, por que essa divisão em ruas e também qual o espaçamento entre as bananeiras e de bananeira para bananeira aqui na rua? Explica pra gente por que vocês fazem assim. Pronto. O espaçamento de plantio que a gente utiliza aqui é 2 por 2 e por 4, né? Opa, vamos lá. 2 entre plantas. Entre plantas. 2 entre filas de plantio. No caso, o sistema de irrigação no meio, 2 metros. Sim. E 4 metros essa rua aqui, que a gente chama a rua de fazer manutenção no lote. Ou seja, eu tenho 2 metros assim, aqui de planta para planta, e 2 aqui, o sistema de irrigação no meio. Aí daqui para lá, 4 metros. 4 metros. Por que esse espaço 4 maior? metros. Isso aqui eu uso para colocar os restos culturais da própria cultura, né, para se decompor, tirando elas de próximo do sistema de irrigação, para não comprometer a eficiência do sistema. A gente usa também para os funcionários que trabalham aqui, fazer as práticas das atividades de campo, colher cachos, né, o pessoal carrega cacho andando por aqui. A gente usa tratores também para fazer alguns estercamentos de cobertura. Ou seja, você tem aqui um espaço de trabalho mesmo, por isso que ela tem que ter essa... E quando você também estava explicando uma coisa interessante, que é o cacho, tendo esse espaço mais aberto, ela tem mais luz aqui. Exatamente. E aí parece que a tendência é o cacho nascer para esse lado. Influencia no lançamento, na hora da planta lançar o cacho. Vocês observam que praticamente todos os cachos eles lançam para a rua dos 4 metros. Ele sai lá daquela ruazinha de 2 metros, que é fechadinha. Da irrigação, né? Exato, e abre para os 4 metros. E facilita a minha visualização da área. Sim, né? Você tem um panorama todo na sua frente. Agora, existe algum momento em que, talvez por questões de tamanho da plantação, de quantidade de hectares, alguma outra técnica deve ser utilizada, de divisão em lotes, em zonas, setores? Como é isso? Pronto. Isso também se modifica? Pequeno produtor, ele tem uma área pequena, então ele faz 4 ou 8 hectares, ele faz ali 2 lotes. Então 2 lotes de 4 hectares, 8 hectares. Um produtor de 100 hectares, digamos assim, ele vai fazer aí 20 lotes de 5 hectares cada um. Né? Que o tamanho desse sublote, na verdade, são sublotes, né? Dividido dentro de uma área, né? Uma área maior. Quem determina ele é o seu poder de bombeamento, lá na casa de bomba, o projeto hidráulico dessa unidade. Tal da irrigação, né? Se você tem um bombeamento bom, então você tem disponibilidade em fazer um lote maior e, consequentemente, ter mais plantas dentro daquela área. E se não, então tudo é questão de ajuste. Ou seja, na medida em que a coisa vai crescendo, ele também tem que ir ajustando, criando planilhas, sistemas de controle, para que tenha senão ele perde o controle da coisa e pode ter prejuízo lá na frente se não estiver tudo muito calculado. Com certeza. Principalmente com o cacho, né?
E você falou de irrigação, é importante frisar muito isso, porque nós vivemos aqui no Nordeste, no Ceará, é uma região de chuvas muito irregulares. Seja o tamanho que for do produtor, pequeno, médio ou grande, ele tem que rigorosamente levar em consideração a questão da irrigação e dos métodos que ele vai utilizar? Com certeza. A irrigação hoje ela é um fator principal. Definitivo. Definitivo. Né? Ou você tem uma boa irrigação ou você nem inventa de produzir. Sabe? O sistema que você está montando, que qualidade é, que vazão tem, se é gotejo, se é micro, sabe? Que pressão tem no início, qual a sua filtragem lá na casa de bomba, que dependendo da água que você absorve, se é de canal, se é de poço, tem qualidades diferentes, a gente sabe. Então assim, tudo isso, sabe, influencia diretamente no resultado final. No resultado final. Então, nós falamos aqui da importância desses corredores, dessas ruas, as distâncias, espaçamentos, a questão da irrigação que é forte. Todas as culturas necessitam para um bom desenvolvimento de solos com boas características. Características físicas: textura média, franco, argiloso, arenoso. Textura média, franco, argiloso, arenoso. Boa permeabilidade, boa aeração e capacidade de armazenamento de água. Químicas: grande quantidade de nutrientes minerais bem balanceados, reação de solo pH próximo à neutralidade, ausência de elementos tóxicos. Biológicas: elevada população microbiana, isenta de patógenos, ausência de substâncias orgânicas nocivas. Cabe ao técnico identificar os fatores que limitam a produção e encontrar a melhor solução para o problema. Para todas as culturas, o preparo do solo fica condicionado à topografia e ao tipo de solo, caracterizado pela análise que nos diz sobre a textura, pH, salinidade, necessidade de correção ou adubação e outras práticas de manejo. A topografia é a característica mais marcante do solo, no que concerne à necessidade de práticas conservacionistas, sendo uma característica estática de grande efeito dinâmico. Para uma fruticultura racional e de alta produtividade, algumas práticas de conservação de solos e água são indispensáveis, visto que, por estarem espacialmente distribuídas, as plantas, quando ainda jovens, não oferecem boa proteção aos solos, bastante mobilizados contra as chuvas. Existem algumas práticas de conservação do solo que devem ser observadas. Em terrenos inclinados, a aração é feita em curva de nível. A terra sempre é virada da parte mais alta para a mais baixa. Com declividade de 0 a 3%, as práticas conservacionistas sugeridas são a aração gradagem, sulcamento e plantio em curvas de nível. De 3 a 6%, aração gradagem, sulcamento, plantio em faixas de retenção, conforme o tipo de solo. De 6 a 12% de declividade, terraços em nível ou gradiente, conforme tipo do solo. De 12 a 18% de declividade, terraços em nível ou gradiente, faixas de retenção para maior proteção ao solo. Com declividade acima de 18%, aconselha-se destinar a área para fins de pastagem, refúgio da fauna e reflorestamento. Antes do preparo da área, deve-se fazer a coleta de amostras de solo para análise de fertilidade. Atualmente, as despesas com corretivos e fertilizantes são significativas, chegando a representar até 20% dos custos de produção. A análise de solos é o principal meio de que dispomos para a recomendação correta de correção e adubação. Estas práticas são as que mais contribuem para o aumento da produtividade da lavoura, além de ajudar a proteger o ambiente pelo crescimento mais rápido das plantas e pelos restolhos vegetais que protegem o solo contra a erosão. No seu fascículo, você encontra o passo a passo para a realização correta da análise do solo. Depois da análise do solo, é hora de preparar o terreno para o plantio. Essa preparação tem como finalidades:
remover a vegetação existente quando houver ou incorporar os restos da cultura anterior, eliminar plantas indesejáveis, criar condições favoráveis ao desenvolvimento da cultura. Todas essas etapas necessitam ser realizadas com cuidado, mantendo a matéria orgânica, mobilizando o mínimo possível o solo e executando práticas conservacionistas de solo e água. O desmatamento poderá ser feito manual ou mecanicamente, sugerindo-se o aproveitamento total da vegetação existente, que geralmente se utiliza para mourões, estacas, varas, lenha, estacotes, deixando-se os galhos e gravetos para serem incorporados ao solo ou incinerados. O preparo da área para a implantação do bananeiral consiste basicamente de uma boa aração, cuja profundidade deve ser 15 centímetros para solos arenosos e de 15 a 25 centímetros para solos de textura média. Posteriormente, para destorreamento e nivelamento do solo, realiza-se gradagens cruzadas, numa profundidade de 5 a 10 centímetros em solos arenosos e de 10 a 20 centímetros em solos de textura média. A calagem eleva o pH do solo e contribui para o aumento da disponibilidade de substâncias benéficas ao terreno. A bananeira se desenvolve em solos com pH extremos de 3,5 a 9, embora a faixa de 5,5 a 6,5 seja ideal. A aplicação do calcário deve ser feita com antecedência de 30 dias antes do plantio. Depois de analisar o solo e realizar a calagem, chegou a hora de planejar as covas, a abertura das covas e efetuar o plantio das mudas. Eu estou aqui com o João Filho, que é gerente da Frutacor em Russas, no tabuleiro de Russas. Ele, que é um especialista no assunto, vai dizer para a gente o melhor procedimento para que tudo dê certo lá na frente e a plantação seja um sucesso realmente. Como fazer, João? Para a gente atingir esse sucesso, é bom que se defina um espaçamento adequado para a região. No caso, a nossa região aqui, a gente define o espaçamento em fila duplas. Sim. Onde tem um estande de planta de 1.600 plantas por hectare. 1.600 por hectare. 1.600 plantas por hectare. E daí sim, você projeta toda a locação das suas covas, faz toda a preparação dessa cova, colocando-se matéria orgânica de acordo com as análises de solos, deficiências nutricionais e também alguns nutrientes básicos de enraizamento de planta para o seu bom desenvolvimento. Aí, ou seja, prepara direitinho, feito esse procedimento, vem a colocação da muda. Qual o diâmetro dessa cova, o ideal, mais ou menos o ideal, e a profundidade dela, João? É importante você fazer uma abertura que dê espaço para o seu sistema radicular se desenvolver. Essas medidas é aproximadamente 40 por 40 por 40. Certo, ela fica aí 40 o diâmetro todo e 40 de profundidade. No caso, tem algum período do ano que o melhor para plantar a banana é em tal período, em tal mês, em tal época, ou isso não existe? Sim, a preferência é que se plante no período chuvoso, porque você tem umidades relativas mais altas, temperaturas mais baixas, e as precipitações sempre te ajudam na questão da umidade do solo. Certo. Mas onde você tem projetos planejados, com irrigação, aí essa teoria aí a gente... Aí pronto. Aí você se expande mais no período do ano todo. Até porque tem que atingir uma escala de produção, é bom que se faça também esse planejamento de plantio. Ou seja, isso vale para todo tipo de produtor, o pequeno, o médio, o grande produtor. Se ele tem condições de irrigar diariamente o terreno, o tempo é de chuva o tempo todo. Com certeza. Então ele tem as condições. E se for, por exemplo, um terreno em declive, tem alguma indicação especial, principalmente ligado aí à irrigação? Ou não? Tem sim. O ideal é que se plante em curvas de níveis, obedecendo sempre a mesma cota de altitude. Sim. E um manejo também que se pode usar é a questão de uma vegetação cobrindo a superfície do solo para dificultar um pouco as erosões dentro do pomar. Agora, outro detalhe, quando é que deve ser feito o replantio? Porque normalmente, numa quantidade X de mudas, uma ou outra não pega bem, não vingou, não deu certo, por alguma razão. Qual o período certo de se observar isso e realizar o replantio?
Após o plantio, a muda começa a lançar folha depois de 25 dias. Aos 25 dias está lançando as primeiras folhas. Então ali você já começa a detectar qual as mudas que vai ter bom vigor, vai vigorar, ou aquelas que vão ter problema de adaptação daquele ambiente. Então você tem um espaço aí pelo menos de 60 dias para repor uma nova muda naquela locação. Então, João, na questão do replantio, é bom observar esses detalhes para dar tudo certo. Com certeza, para você manter o número de plantas por hectare que foi planejado. Como foi planejado. Então, a seguir nós vamos falar de consórcio e condução do pomar de bananeiras. Também falaremos sobre pragas e doenças. A gente volta já já. No bloco anterior, nós vimos como realizar a preparação do terreno, o plantio e o replantio das mudas. Mas é sempre bom o produtor levar em consideração a possibilidade de utilizar o mesmo espaço, o mesmo terreno, para um consórcio com outras culturas, e assim ele pode ter um rendimento extra. Eu estou aqui com a Vânia Moreira, que é supervisora de irrigação e nutrição aqui na Frutacor em Russas, no Tabuleiro de Russas. Vânia, quais são as culturas mais indicadas para que o produtor possa ter um rendimento extra sem prejudicar a sua plantação das bananeiras? As culturas mais indicadas são culturas de porte menor, culturas rasteiras e que possuam um ciclo curto, em torno de 60 a 90 dias. As mais indicadas seriam feijão, melancia. E ele pode e deve fazer... Girimum pode? Pode. E ele pode e deve fazer esse consórcio para garantir uma renda extra e também porque dá para aproveitar o sistema de irrigação que já está instalado, a adubação de fundação que foi feita, então dá para aproveitar. Sendo que esse plantio dessas culturas, ele só deve ocorrer por volta após os 30 dias. Isso é importante. Não pode ser na hora em que colocou a muda já vai plantar, não. Não, porque tem que garantir a fase de adaptação da bananeira. Após essa fase é que faria esse plantio dessas outras culturas que são consorciadas. Isso também vai até o quê? 3 meses... Porque depois também já não pode mais. Como? Isso, no máximo até 100 dias. 99 Após isso daí já estaria causando problema para a bananeira, porque ela vai competir diretamente com a bananeira. Tá bom. Então está explicado. Você pode utilizar com outras culturas, rasteiras, como a Vânia acabou de colocar, mas depois de 30 dias de colocadas as mudas e não ultrapassando lá na frente o espaço de 3 meses mais um pouquinho, mais 10 dias, que é o total de 100 dias. Nesse caso... para que ele tenha realmente sucesso, não só nesse momento, mas por muitos anos, qual a importância da manutenção do pomar, de todo o manejo, todos os tratos culturais, Vânia? Ele tem que se preocupar principalmente com uma boa irrigação, uma boa nutrição. Isso vai garantir uma vida maior do bananal. E isso vai garantir até mesmo uma melhor renda. É muito mais fácil conduzir melhor esse bananal do que ter que reimplantar, abrir novas áreas. Então isso vai ter um custo maior. Ou seja, vale a pena investir nessa manutenção porque é investimento e não custo, não é gasto, na verdade. Não é? Exatamente. Então, e aí, outro detalhe importante nós vivemos numa região de secas prolongadas, é a região Nordeste, aqui no Ceará, e a questão da cobertura morta, o uso da cobertura morta, ajuda a minimizar os efeitos dessa seca do sol? Com certeza. A cobertura morta ela vai ajudar a manter a umidade no solo. E em tempos difíceis, com pouca água, vai fazer com que você tenha uma eficiência melhor da irrigação, já que vai manter mais a condição de umidade próxima à planta. Ou seja, ela protege mesmo, né? Vai proteger. E como é que deve ser feito? Como é que deve se espalhar isso? Qual é o jeito de fazer? Deve se espalhar de forma uniforme, próxima à planta. O máximo de área que conseguir cobrir com essa cobertura morta vai ser melhor, que vai ser uma área menos exposta à evaporação. Ou seja, é importante essa cobertura morta para essa proteção, para a manutenção da umidade, e quanto mais melhor. Atingir 100% da área seria, então, o ideal. O ideal. Um outro detalhe, Vânia, como é que o produtor deve calcular a quantidade exata de fertilizantes para a sua plantação? Primeiro, antes de iniciar o plantio, ele tem que fazer uma amostragem de solo, enviar para um laboratório e ver a condição dos nutrientes que tem no solo. Sim. A partir daí,
ele vai poder fazer uma programação de acordo com o solo e com a necessidade da cultura. Ou seja, a análise prévia do solo é fundamental para que ele saiba com que tipo de solo que ele está lidando. Exatamente. E o que é necessário. E após o plantio, vai se retirando amostragens de tecido da própria planta, da folha, manda-se para o laboratório, para também poder fazer uma programação da adubação. Ou seja, vai necessitar. Cuidando bem da nutrição e da irrigação, o resultado final vai ser o melhor possível. Com certeza. Resultado garantido. A bananeira está sujeita a diversas doenças, cuja incidência pode comprometer a produção, se não forem eliminadas ou controladas no devido tempo. As principais doenças são causadas por fungos ou bactérias. O mal de cigatoca, também conhecido por cercosporiose, é a mais grave doença da bananeira no país. É uma moléstia causada pelo fungo Mycosferella musicola, que pode provocar perdas superiores a 50% na produção. Ocorre com maior incidência nos períodos chuvosos e com altas temperaturas. Os sintomas caracterizam-se pela presença de pequenas estrias amarelas pálidas paralelas às nervuras secundárias das folhas. Com a evolução da doença, essas estrias escurecem e se expandem para formar manchas pardas, mais ou menos elípticas. A infecção ocorre nas folhas mais novas. Nas folhas mais afetadas, observa-se união de várias lesões, com perda de grande parte da área foliar, chegando até o secamento e queda precoce da mesma. O controle da doença pode ser feito através do uso de variedade resistente, medidas culturais e pulverizações com produtos químicos. Um dos produtos básicos é o óleo mineral, aplicado na dosagem de 15 litros por hectare, em intervalos de 15 dias, ou misturados com fungicidas. O mal do Panamá, também conhecido como marcha de Fusarium, é uma doença causada pelo fungo Fusarium oxysporum F, SP cubense, habitante natural dos solos, que pode sobreviver na ausência da bananeira por longos períodos. A infecção ocorre nas raízes, atingindo posteriormente o rizoma, o pseudocaule e a nervura principal das folhas. O ataque provoca o amarelecimento das folhas, que suam, murcham e caem. Provoca ainda rachaduras nas bainhas do pseudocaule perto do solo. Internamente, os vasos ficam descoloridos, tanto no rizoma como no pseudocaule. O controle da doença pode ser feito através do plantio em solos não infestados, da escolha de mudas sadias para o plantio, do processo de limpeza das mudas através do descortinamento do rizoma, tendo-se o cuidado de eliminar mudas que estejam apresentando pontuações pardas e avermelhadas, e do controle de nematóides. O melhor controle, porém, é o uso de variedades resistentes, como a nanica, nanicão, grande naine, terra e misori, entre outras. Moco. O moco, também conhecido como murcha bacteriana, é uma doença causada por Pseudonoma solanacearium, uma bactéria que ataca as folhas da bananeira. É uma doença restrita à região norte do país, embora tenha sido constatada a sua presença no estado de Sergipe, mas contornou-se o problema mediante a erradicação dos focos. Os sintomas se assemelham ao mal do Panamá, diferindo basicamente pela presença de infecção nos frutos, que apresentam, quando atacados, maturação precoce e irregular dentro do cacho, com podridão seca e negra da polpa. Além disso, é possível observar exudação de pus bacteriano nas partes afetadas. Para seu controle, recomenda-se plantar mudas sadias, desinfectar ferramentas, principalmente nas operações de desfolha, desbaste e colheita, eliminar a rax floral masculina, ensacar o cacho e erradicar rapidamente as plantas doentes.
No próximo bloco é a hora da colheita da banana. A gente volta já. Estamos de volta com a nossa videoaula da série Formação para o Trabalho. Hoje, tratando do cultivo da banana. As perdas durante a colheita da banana podem ser significativas se o produtor não observar alguns critérios e também não ter alguns cuidados na pós-colheita. Eu estou aqui com o Valcir de Oliveira, ele que é supervisor de colheita e pós-colheita aqui na Frutacor em Russas, no tabuleiro de Russas. Valcir, como é que você determina o momento mais acertado, mais adequado para a colheita dos cachos da banana? Para isso a gente tem um sistema de marcação, né, que é feito semanal, e após essa marcação a gente sabe que 16 semanas depois está no ponto ideal de se fazer a colheita, certo? Aí para isso nós temos que ter alguns cuidados. O que é? Se ultrapassar 16 semanas após a data de marcação, a gente pode ter perca por maturação. E se a gente colher uma semana antecipada, a gente pode ter um prejuízo por peso médio, porque o cacho não conseguiu encher ao ponto ideal. Olha, e no caso, por exemplo, quais são os métodos de medição para você determinar que aquele cacho, aquela banana está realmente no momento exato da colheita? Olha, após essa colheita, essa fruta é transportada até o galpão. Lá tem o nosso packing house, a área de processamento da fruta. E na classificação da prata, isso é padrão mundial. Prata Catarina, ela tem que ter um tamanho, um comprimento igual a 15 centímetros. Superior não tem problema, certo? Ela tem que ser 15 centímetros de comprimento. Isso é o padrão mínimo de prata Catarina. Sim. E também 34 milímetros de calibre. Isso é uma banana de primeira. Inferior a isso, ela é classificada como segunda. Um outro detalhe com relação à colheita nós temos aí bananeiras de grande porte, muito altas, tem as médias, tem as pequenas. É diferente o processo, a técnica de... Sim, quando a bananeira, a área dela já está estabilizada de segundo cacho para frente, a colheita é feita com a foice, colocado um cabo e é regulado o tamanho do cabo de acordo com o porte da bananeira. E se corta e arria. Quando é primeiro cacho ainda, aí se muda a forma de se colher. Já se colhe com facão. Por quê? Porque é uma planta de porte muito baixo. Não tem necessidade de se usar a foice, porque vai atrapalhar o rendimento. Certo. Então, como ela é baixinha, se corta com facão, é colocado na cuna e transportado até a lateral do lote. Valcir, quais são os métodos de medição que ajudam também a definir o momento certo para a colheita do cacho? Olha, para isso nós temos um sistema de marcação. Como certo? É que funciona? No início da semana, a equipe de marcação entra no lote, analisa o cacho, ele é feito, esse cacho é lançado e ele tem lá o coraçãozinho dele. Quando o raquezinho está com 10 a 15 centímetros, ele é cortado, certo? E aí é colocado a fitinha. Vale salientar que essa fitinha aqui é cor cinza, referente à semana que ele faz a marcação. Sim. Só que como o período são 15 semanas até o ponto de colheita, são 15 cores diferentes. Tá. Então, por exemplo, hoje nós estamos marcando aqui na nossa área, numa média de 7 mil cachos por semana. Então, 7 mil cachos dessa cor, na semana seguinte, assim, e assim sucessivamente. Sim. Aí o nosso cuidado é que quando estiver com 15 semanas, a gente tem que entrar fazendo a colheita. Porque se nós não entrarmos, nós vamos ter uma perca por maturação se a gente não colher naquele período certo. Se ultrapassar uma semana, a gente tem perca por maturação. Se colher uma semana antecipada, nós temos perca porque o cacho não encheu, perca de peso médio. São esses detalhes que a gente tem que estar dentro. Então, no caso aí, você que está acompanhando a gente, que já é um produtor, pequeno produtor, está pensando em produzir a banana, esse é um detalhe importante. Busque informações com os órgãos especializados para poder efetuar a colheita no momento exato. Um outro detalhe com relação à colheita temos aí bananeiras de grande porte, muito altas, tem médias, tem pequenas. É diferente o manejo aí da colheita de uma para outra? Como é? Quando nós estamos com áreas estabilizadas, como é a nossa realidade aqui na maioria dos casos, nós trabalhamos com a foice e o cabo é regular. O tamanho do cabo é de acordo com o porte da planta. Da planta. Para que não atrapalhe no rendimento. Agora, quando está iniciando a primeira colheita, principalmente, que as plantas ainda são de porte muito baixo, a gente usa um facão. Que está aqui, né? Está na altura. Está na altura, corta rapidinho ali, se ganha em rendimento, não atrapalha. E quais os cuidados, por exemplo, cortou, o cacho é médio porte, alto, grande porte ou baixo, qual o cuidado imediato logo após a retirada do cacho daquele pseudocaldo? Olha, a partir do corte, você já começa todo um trabalho de proteção desse cacho, que é para não danificar até chegar na mesa do consumidor com uma boa qualidade. Como é que é isso? Nós temos uma cona,
que é para proteger não só o ombro do trabalhador, mas também o cacho de banana. Temos que ter o cuidado nessa exposição que nós estamos aqui ao lado. Não pode ficar um cacho tocando no outro para não entrar em atrito e com isso arranhar, danificar. Sim. Temos que ter o cuidado no transporte daqui até o galpão, que é no carroção até lá. Se não for jogando, tocando um no outro. Temos que ter cuidado na hora da despalma lá, não jogar um fruto em cima do outro e com isso danificar. Temos o cuidado na classificação. Tem que ter o cuidado de embalagem, de paletização e também de climatização até chegar no supermercado. Você viu aí que são cuidados o tempo todo, desde aquele momento de abrir, preparar o terreno, abrir a cova, colocar a muda, até o produto chegar lá no consumidor final, bonito, com excelente qualidade para o consumo. É assim. Para preservar a qualidade, é necessário que o cacho de banana seja transportado com cuidado, da planta onde foi colhido até o local de destino, que depende do nível tecnológico do produtor. Baixo nível tecnológico. Em cultivos tradicionais de baixo nível tecnológico, os cachos devem ser levados inicialmente a local sombreado ou palhoça, com chão forrado de folhas de banana, onde serão despencados. Tanto os cachos quanto as pencas não devem ser amontoadas, a fim de evitar tanto o atrito entre os frutos quanto a mancha de látex ou cica nas pencas. Médio nível tecnológico. Em pequenos cultivos de nível tecnológico médio, deve-se transportar os cachos para as margens dos carreadores, onde são colocados, lado a lado, sobre folhas de bananeira ou capim, protegido do sol. Neste local, realiza-se o despencamento, classificação e embalagem das pencas em caixas de madeira denominadas torito. Em cultivos de médio e grande porte, os cachos devem destinar-se aos carreadores, onde são despencados, e as pencas lavadas em tanques móveis acoplados a trator. Em seguida, as pencas são classificadas e embaladas em toritos e geralmente submetidas ao processo de climatização antes de chegar ao mercado consumidor. Alto nível tecnológico, exportação. Nos cultivos de médio e grande porte, o cacho deve ser transportado até o galpão de despencamento e embalagem em cabos aéreos. Para pequenas plantações, recomenda-se o transporte direto do cacho do bananeiral para o galpão de despencamento e embalagem em cuna ou envolta em colchões de espuma de 1,5 centímetros de espessura e colocado sobre carreta acoplada a trator. Neste galpão, após a eliminação dos restos florais, pistilos e lavagem das pencas, as mesmas são divididas em subpencas de 5 a 12 dedos, classificadas, pesadas, tratadas, etiquetadas e embaladas em caixas de papelão. A cultura da banana já levou muitos empreendedores ao sucesso. Vamos conhecer agora uma dessas histórias. Antônio, mais conhecido como o Camarão da Banana, trabalha há 30 anos na Ceasa. Aos 52 anos, ele garante o sustento da família com o trabalho e o apelido herdados do pai. Eu aprendi a trabalhar, fui aqui mesmo, e aqui eu formei minha família, meus filhos, minha esposa, e tudo aqui foi mesmo, porque foi trabalhando com muito suor, não tem luta fácil, toda luta para trabalhar é difícil. A rotina pesada na central de abastecimento começa às 2 da madrugada e durante toda a semana ele se dedica ao comércio da banana verde e garante, todo dia tem freguês. Não, a gente chega 2 horas da manhã, de segunda a sábado, sai meio-dia, 2 horas, o horário, você tem horário para chegar e não para sair. O melhor dia é segunda e quinta, mas todo dia é dia bom, todo dia se vende. Por semana, ele recebe em média 300 mil bananas, o equivalente a 50 mil quilos da fruta, que vem de Limoeiro do Norte, no interior do estado. Aqui o cento é vendido por R$ 25 para donos de supermercados e consumidores em geral. E neste espaço, a banana é a fruta mais popular. Popularidade que ele também conquistou com os clientes e colegas de feira, e que fazem do Camarão da Banana um exemplo de trabalho e dedicação. A nossa videoaula sobre a produção de bananas chegou ao fim.
Ao longo desse programa, nós mostramos como se preparar para as diversas fases do ciclo produtivo de um pomar de bananas, desde a preparação do solo, o plantio e também o controle de pragas e doenças. Acesse os fascículos do curso no site da Fundação Demócrito Rocha, onde você também encontra as videoaulas que são exibidas pela TV O Povo. Até a próxima!